E aí galerinha do módulo de sistemas reguladores, eu venho aqui para tentar explicar a vocês sobre fisiologia e anatomia óssea. Eu quero que esse vídeo não se estenda muito para que ele não fique chato e espero sinceramente ajudar vocês no que diz respeito a esse assunto, ok? Vamos dar início a essa videoaula. A função do esqueleto é a de proteção, como por exemplo o crânio, que protege o encéfalo, a caixa torácica, que protege o coração, o pulmão. Também tem função de sustentação, de locomoção, diretamente ligada ao sistema muscular esquelético, e função metabólica, como armazenamento e liberação do cálcio em resposta à calcemia, que significa nível de cálcio no sangue, e a hematopoiese, que é o processo de síntese das células sanguíneas, que ocorre a nível de medula óssea. Seguindo a classificação morfológica dos ossos, eles podem ser classificados como ossos longos, curtos, laminares, irregulares, sesamoides e pneumáticos. A seguir eu vou passar uns slides para demonstrar e exemplificar os tipos de ossos para que vocês possam assimilá-los melhor. Um exemplo de osso longo é o fêmur, o maior osso do corpo humano. Um exemplo de osso curto são os ossos do carpo, que é o escafoide, o trapézio, o trapezoide, dentre outros ossículos da mão. Um exemplo de osso laminar é a escápula, e de osso irregular são as vértebras cervicais, torácicas e lombares. Um exemplo de osso sesamoide é a patela. Um exemplo de osso pneumático é o osso esfenoide. Agora falando sobre os tipos de ossos, nós temos dois. É o osso compacto e o osso esponjoso. Aqui na epífise do osso longo, nós temos localizado o osso esponjoso e também temos a medula óssea vermelha. Aqui, representado pelo número 1, na diáfise, nós temos o osso compacto. E aqui, representado pelo número 3, nós temos o canal medular, que é onde fica localizado a medula óssea amarela. Agora eu vou falar sobre a constituição da matriz óssea. Ao contrário do que muitos pensam, o osso não é formado apenas por cálcio ou produtos inorgânicos, pois o cálcio é duro, porém ele é quebradiço. Uma analogia perfeita é um copo de vidro, que é duro, porém pouco resistente ao trauma. Como o Papai do Céu pensa em tudo, ele também pensou nisso e acrescentou matéria orgânica ao osso, que é o colágeno tipo 1. Agora o copo não é mais de vidro, e sim de plástico, que quando é submetido ao trauma, ele tem uma certa flexibilidade, tornando-o mais resistente. No osso, a fusão do cálcio com o fosfato forma os cristais de hidroxiapatita. A porção orgânica do osso no adulto representa cerca de 30% da matriz óssea e a porção inorgânica representa cerca de 70%. Outra curiosidade muito importante é como nós crescemos quando estamos em fase de crescimento. Na hipófise, existe um hormônio chamado de GH ou hormônio do crescimento. Esse hormônio é liberado por essa glândula endócrina, cai na corrente sanguínea e chega até o osso. Esse hormônio vai agir no disco epifisário, estimulando os condrócitos a produzir cartilagem hialina, que vão se sobrepor posteriormente a osso calcificado. E assim, nesse processo lento e vagaroso, vai se dando o crescimento longitudinal dos ossos. Uma outra curiosidade é porque que quando vamos ao médico e pedimos para saber se ainda estamos em fase de crescimento, ele tira um raio-x das nossas mãos. É porque o disco epifisário dessa região é um dos últimos discos epifisários a sumirem. Ou seja, se o raio-x da mão demonstrar que não existe mais disco epifisário ali naqueles ossos, certamente é porque paramos de crescer. As células envolvidas na manutenção da matriz óssea são os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Agora eu vou explicar qual a função de cada um separadamente.
Os osteoblastos têm função de anabolismo, ou seja, deposição de cálcio nos ossos. Isso acontece em resposta à hipercalcemia, que significa nível elevado de cálcio no sangue, ou a um trauma, pois depois que sofremos uma fratura, esse osso precisa ser reparado, e a manutenção, pois a matriz que estava envelhecida deve ser retirada e substituída por uma nova. A função dos osteoclastos é o catabolismo, que é o inverso do anabolismo, ou seja, retirar a matriz do osso, que pode ser em resposta à hipocalcemia, que é nada mais do que o nível baixo de cálcio no sangue, ou apenas para a manutenção. Um fator que afeta a atividade dessas células é a disfunção hormonal, pois elas são controladas por hormônios, como veremos adiante. Os osteócitos nada mais são do que osteoblastos que secretaram tanta matriz óssea que acabaram por ficarem circundados ou aprisionados pelas mesmas. A glândula tireoide é uma glândula endócrina e possui dois tipos de células. Uma delas são as células parafoliculares, que secretam um hormônio chamado de calcitonina e promovem um aumento na atividade dos osteoblastos, como consequência deposição de matriz óssea. Os dois pares de glândulas, conhecidas como paratireoide, possuem as células principais, que secretam um hormônio chamado de paratormônio, ou PTH, que promove um aumento na atividade dos osteoclastos. Uma das patologias a atingir os ossos é a osteoporose, que é uma doença que afeta bem mais o sexo feminino do que o masculino, pois quando a mulher é jovem e está na menarca, seus ovários secretam estrogênio, que também aumentam a atividade dos osteoblastos, consequentemente o crescimento ósseo. Mas quando ela entra na menopausa, há uma baixa na produção desse hormônio, que reflete na atividade dos osteoblastos. Mas isso não significa que os homens também não sejam atingidos, pois outros fatores que influenciam é a disfunção da tireoide e a deficiência de vitamina D. Mas, no entanto, não há motivos para pânico, pois a osteoporose tem cura, com reposição de cálcio e vitamina D, reposição hormonal e tratamento com bifosfonados, que inibem a ação dos osteoclastos. Outras patologias a atingirem os ossos é a osteopetrose, que significa a diminuição da função osteoclástica. Consequentemente, o osso fica muito rígido, mais do que o necessário. A osteogênese imperfeita, que é a deficiência de colágeno tipo 1. Consequentemente, o osso fica quebradiço. E o raquitismo. O ciclo da síntese da vitamina D começa na pele, onde ela está na forma de 7-deidrocolesterol. Em contato com os raios UVB do sol, ela é convertida em colecalciferol ou vitamina D3, que cai na circulação e vai até o fígado, onde é convertida mais uma vez em calcidiol. Depois ela cai novamente na circulação e vai lá para os rins, onde possui um sinergismo com o PTH, que é mais uma vez convertida em calcitriol, que é propriamente a forma ativa da vitamina D, que cai mais uma vez na circulação e vai para o trato gastrointestinal, onde atua na absorção de cálcio para o organismo. A falta de vitamina D nas crianças causa a doença conhecida como raquitismo, na qual eu já citei anteriormente. E é isso aí, pessoal. Essa videoaula chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado, que isso reflita no conhecimento de vocês. Quem gostou, por favor, dá o like aí embaixo, porque vai me ajudar muito. E espero que vocês comentem no que eu posso melhorar, pois essa é a minha primeira videoaula e eu ainda tenho muito que aprender. Obrigado, até mais.